tímida noiva revela segredo que pode arruinar o casamento com seu amante. A pequena cidade de São Vicente fervilhava de expectativa. Banners brancos e flores por toda parte. O casamento de Clara e Eduardo se aproximava e todos estavam ansiosos. Mas, nas sombras da felicidade, Clara carregava um peso imenso. Seu coração batia forte, não apenas pela emoção do grande dia, mas por um segredo que ameaçava tudo. Um segredo da sua infância. Algo que poderia arruinar não só seu casamento, mas também duas famílias que pareciam unidas, mas que guardavam rivalidades antigas. Desde pequena, Clara vivia ouvindo suas mães falarem sussurrando e trocando olhares nervosos sempre que os sobrenomes de Eduardo e da sua família eram mencionados. Algo nas entrelinhas daquelas conversas fazia sua pele arrepiar. Uma tensão latente, um medo disfarçado. Agora prestes a se tornar esposa de Eduardo, o filho do rival. Essa tensão crescia como uma tempestade, e ela sabia que não haveria como escapar. E se Eduardo souber? Um nó se formava na sua garganta a cada nova lembrança da desavença que unia suas famílias. Era como se todas as lanternas da cidade tivessem se apagado, e ela estivesse sozinha no escuro. Na véspera do grande dia, Clara decidiu que não conseguiria mais se privar daquela verdade que a corroía. Ela olhou para o espelho e viu uma noiva angustiada refletida, com os olhos cheios de lágrimas. O vestido bordado, perfeito e branco, parecia uma armadura, mas não a protegia de sua dor interna. Eduardo precisa saber, pensou, mas o medo de perder seu amor a paralisava. Como poderia revelar algo que poderia destruir a alegria da cerimônia, esmagar o seu futuro juntos? Enquanto Clara se preparava, uma onda de vozes e risadas ecoava na cidade, fazendo seu coração apertar ainda mais. O que estavam planejando para ela? Uma festa cheia de luzes e música, mas por trás disso, um abismo. Eduardo estava lá, ao celular, afastando-se apenas um pouco, mas Clara sentia que ela... As luzes passaram a piscar intensamente ao anoitecer, refletindo suas dúvidas no coração. Clara caminhava pelo jardim, flores entrelaçadas em seu cabelo, e a fragrância da brisa fresca fazia suas esperanças e medos girarem como folhas secas. A festa começara, mas sua mente dizia que a qualquer momento a verdade poderia surgir, fazendo tudo desmoronar. Agora, enquanto o altar se aproximava, a sala perfeitamente decorada parecia ainda mais sufocante. Poderia simplesmente calar-se, continuar com o sonho, mas aquilo a consumia. Poderia perder Eduardo e suas famílias mais ainda. Clara sentiu um pano de tensão envolvendo-a e se questionou se teria coragem para enfrentar o que estava por vir. E se nada mais fosse como antes? O futuro que ela tanto desejava e a segurança da sua família estariam prestes a entrar em uma batalha monumental. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu seu coração disparar ao dar o último passo em direção ao altar. A sala estava repleta de flores brancas. O cheiro doce confundindo seu sentido e diminuindo sua clareza. O murmúrio alegre da multidão parecia distante, como se tudo estivesse envolto em uma névoa espessa. Ela percebeu que não havia mais volta.
O peso das palavras não ditas a sufocava. Eduardo estava de pé, esperando-a, o sorriso no rosto, completamente alheio ao turbilhão que girava dentro dela. Mas algo, um ruído, uma presença estranha, disparou alarmes em sua mente. Clara deu um passo em frente e, subitamente, uma figura conhecida que não via há anos. Era sua irmã, Beatriz, com um semblante pálido e olhar penetrante. O ambiente parou. Um murmúrio percorreu a multidão. Beatriz? O nome escapuliu de seus lábios, quase como um sussurro. O rosto da irmã estava manchado com lágrimas e uma determinação sombria dançava em seus olhos. O clima de festa transformou-se em um campo de tensão palpável. Todos os convidados estavam fixados nela, suas respirações retidas. Beatriz caminhou até Clara, um passo hesitante, mas firme. Clara, disse, sua voz embargada, preciso te contar a verdade sobre o que nossa mãe fez. Um silêncio ensurdecedor inundou a sala como uma onda. As palavras pairavam no ar, pesadas e carregadas de uma ameaça invisível. A música parou e todos se voltaram para elas. Com um olhar determinado, Beatriz segurou a mão de Clara e a puxou para um canto. Você não entende, Clara. Nossa mãe precisa manter o que fez em segredo. Mas a verdade está prestes a vir à tona. O desespero em sua voz era palpável. Eduardo não é quem você pensa que é. Os olhos de Clara se alargaram. O que você quer dizer com isso? Foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Você está brincando, certo? Beatriz deu um passo à frente, próxima o suficiente para sussurrar as palavras que poderiam desmoronar tudo. Eduardo é seu irmão. O chão desapareceu sob os pés de Clara. As flores ao redor pareceram murchar e todo o amor que sentia por Eduardo se transformou em um torvelinho de aversão e confusão. Não pode ser verdade. Sua mente estava girando. Você está errada. Tenho provas. Basta um teste de DNA e você verá. Nossa mãe sempre soube, mas escondeu isso de nós. O amor de vocês, Clara, pode ser um amor proibido. As lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz, e Clara sentiu uma mistura de raiva e desespero. O que significava isso? A multidão estava murmurando, e o clima da festa havia se transformado da expectativa para o horror. Olhares perplexos trocavam-se entre os convidados, e murmúrios de desilusão ecoavam pelo salão. Vidas, amores, famílias, tudo ameaçado por um segredo guardado. Clara sentia o nó na garganta apertar. A verdade que sempre carregou, aquela que não podia ignorar, agora pulsava como um tambor ensurdecedor. A realidade de que ela poderia ser a única responsável por destruir tudo ao seu redor a paralisava. E se ele soubesse? E se todos soubessem? Eduardo estava observando tudo com um olhar confuso, seu sorriso desaparecendo à vista. Clara, o que está acontecendo? A angústia na voz dele era como uma faca no coração dela. Mas como poderia ela falar? Como poderia explicar o impossível? A cerimônia que deveria celebrar o amor agora se transformava em um relampejar de incertezas. Conflitos familiares, rancores antigos e verdades escondidas surgiram como sombras. Clara sabia que seu futuro havia mudado para sempre, mas a pergunta ainda estava em seu peito. Poderia mesmo acabar assim? Ela olhou para sua irmã, depois para Eduardo,
e o aperto na sua mão só crescia. O que mais estaria escondido sob a superfície dessa história? E o que aconteceria a seguir? Clara ainda estava em choque, as palavras de Beatriz ecoando em sua mente como um sino. Eduardo é seu irmão! Aquela frase atravessou sua alma, um golpe devastador. Era impossível. Ela até queria rir, achando que tudo não passava de uma brincadeira cruel. Mas sabia que Beatriz nunca diria algo tão sério assim, sem ter certeza. Eduardo, ali na frente, olhava para elas com o rosto pálido, a expressão mudando de confusão para preocupação. Clara, o que está acontecendo? O que a sua irmã disse? Sua voz era um misto de urgência e desespero. Mas Clara estava desmoronando. O que deveria dizer? Como conseguiria explicar aquilo sem fazer o mundo desabar ao seu redor? Os convidados começaram a murmurar nervosamente, as risadas transformando-se em sussurros inquietos. Um bando de olhares curiosos e preocupados se voltava para o altar. O clima que antes era de celebração, agora era pesado, como um nevoeiro denso. Clara sentiu que ninguém poderia imaginar o que estava fermentando naquele canto da sala. Eduardo. Clara tentou falar, mas a voz falhou. O peso da verdade estava sufocando-a. Foi quando, de repente, o som de um vidro quebrando cortou a tensão no ar. E todos se viraram para o bar da festa. Uma mesa cheia de copos despencava, criando um ruído ensurdecedor. No mesmo instante, uma figura familiar surgiu na porta, esbaforida. Era sua mãe. Clara franziu a testa. O que ela estava fazendo ali? Com um olhar desesperado, sua mãe avançou pela multidão, o vestido escuro arrastando atrás dela. Clara! Beatriz! Venham aqui agora! O comando soou como um eco de desastre. Os olhos de Clara encontraram os de Beatriz. Um entendimento silencioso, uma necessidade de saber mais. Juntas, elas se moveram para encontrar a mãe. Os convidados observavam. O clima pesado agora era quase insuportável. Mãe, o que aconteceu? Clara perguntou, sentindo a tensão reverberar entre elas. A mãe respirou fundo como se preparasse para contar a maior revelação de todas. Você precisa saber a verdade, Clara, sobre o seu pai. A sala parou. Clara podia sentir o chão tremendo sob seus pés. Eduardo não é seu irmão, mas você tem que entender quem realmente era o seu pai. As palavras despencaram no ar como uma bomba. Os olhos de Eduardo se arregalaram em confusão. O que você quer dizer com isso? A pergunta ecoou pelo espaço tenso. Clara estava paralisada, sua mente girando em busca de respostas. A mãe, agora com lágrimas nos olhos, fez uma pausa. Seu pai, ele não era quem você pensava. A verdade é que ele era um homem poderoso, envolvido em coisas perigosas. Ele fez inimigos e precisava proteger sua família. O que criei, o que escondi por anos. Clara sentiu um turbilhão dentro de si. O que você está dizendo? A voz dela tremia de indignação. O que isso tem a ver com o casamento? Com nós? A mãe encarou Clara. Eduardo não é seu irmão, mas o que você não sabe é que ele é o herdeiro dos inimigos do nosso pai. O que você sente por ele pode se transformar em um campo de batalha. Seu amor pode abrir feridas antigas que nunca sararão. Os murmúrios aumentaram na multidão. Olhares de horror, dúvidas, desespero. Clara sentiu-se perdida. Amor, traição, família, tudo estava desmoronando como um castelo de cartas. E o que restaria para ela?
A música parou novamente. E uma onda de silêncio engoliu a sala. Clara olhou para Eduardo, e agora parecia uma sombra do que era. É verdade, então? Ele estava claramente desorientado. Não pode ser. Eu não consigo acreditar, disse Clara, sua voz tremendo, a dor apertando seu coração. 2 mundos colidiam diante dela. O amor que construíra e a realidade arrasadora. E em meio ao caos, a única certeza era o abismo que se abria sob seus pés. O futuro estava fora de seu alcance, como uma miragem distante, e a verdade só começava a desvelar suas garras traiçoeiras. O que realmente acontecerá a seguir? O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? Clara sabia que a resposta estava mais próxima do que nunca, mas estava pronta para confrontar isso? Clara ainda estava em choque, as palavras de Beatriz ecoando em sua mente como um sino. Eduardo é seu irmão. Aquela frase atravessou sua alma, um golpe devastador. Era impossível. Ela até queria rir, achando que tudo não passava de uma brincadeira cruel. Mas sabia que Beatriz nunca diria algo tão sério assim, sem ter certeza. Eduardo, ali na frente, olhava para elas com um rosto pálido, a expressão mudando de confusão para preocupação. Clara, o que está acontecendo? O que a sua irmã disse? Sua voz era um misto de urgência e desespero, mas Clara estava desmoronando. O que deveria dizer? Como conseguiria explicar aquilo sem fazer o mundo desabar ao seu redor? Os convidados começaram a murmurar nervosamente, as risadas transformando-se em sussurros inquietos. Um bando de olhares curiosos e preocupados se voltava para o altar. O clima que antes era de celebração, agora era pesado, como um nevoeiro denso. Clara sentiu que ninguém poderia imaginar o que estava fermentando naquele canto da sala. Eduardo! Clara tentou falar, mas a voz falhou. O peso da verdade estava sufocando-a. Foi quando, de repente, o som de um vidro quebrando cortou a tensão no ar, e todos se viraram para o bar da festa. Uma mesa cheia de copos despencava, criando um ruído ensurdecedor. No mesmo instante, uma figura familiar surgiu na porta, esbaforida. Era sua mãe. Clara franziu a testa. O que ela estava fazendo ali? Com um olhar desesperado, sua mãe avançou pela muralha. Venham aqui agora! O comando soou como um eco de desastre. Os olhos de Clara encontraram os de Beatriz. Um entendimento silencioso. Uma necessidade de saber mais. Juntas, elas se moveram para encontrar a mãe. Os convidados observavam. O clima pesado agora era quase insuportável. Mãe, o que aconteceu? Clara perguntou, sentindo a tensão reverberar entre elas. A mãe respirou fundo, como se preparasse para contar a maior revelação de todas. Você precisa saber a verdade, Clara. Sobre o seu pai! A sala parou. Clara podia sentir o chão tremendo sob seus pés. Eduardo não é seu irmão. Mas você tem que entender quem realmente era o seu pai. As palavras despencaram no ar como uma bomba. Os olhos de Eduardo se arregalaram em confusão. O que você quer dizer com isso? A pergunta ecoou pelo espaço tenso. Clara estava paralisada, sua mente girando em busca de respostas. A mãe, agora com lágrimas nos olhos, fez uma pausa. Seu pai... Ele não era quem você pensava. A verdade é que ele era um homem poderoso, envolvido em coisas perigosas. Ele fez inimigos e precisava proteger sua família. O que criei
O que escondi por anos. Clara sentiu um turbilhão dentro de si. O que você está dizendo? A voz dela tremia de indignação. O que isso tem a ver com o casamento? Com nós? A mãe encarou Clara. Eduardo não é seu irmão, mas o que você não sabe é que ele é o herdeiro dos inimigos do nosso pai. O que você sente por ele pode se transformar em um campo de batalha. Seu amor pode abrir feridas antigas que nunca sararão. Nesse instante, o ambiente inteiro pareceu ficar ainda mais carregado. O murmúrio dos convidados transformou-se em um clamor de espanto. Mas antes que Clara pudesse processar essa nova bomba, a porta se abriu novamente e uma figura imponente entrou. Era um homem alto, com um olhar penetrante que a Clara já vira. Seu pai. Um homem que ela pensou ser apenas uma memória distante. Mas ali estava ele, vivo, e sua presença provocou uma onda de sussurros pela sala. Chegou a hora de a verdade ser revelada. Sua voz ressoou, quase como um grito. Eduardo olhou para o pai de Clara, reconhecendo o homem que sempre esteve envolto em mistérios. O que você está fazendo aqui? Ele estava em choque, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Clara, agora você precisa entender que tudo tem um propósito. O que nossas famílias enfrentaram é mais profundo do que você imagina. O pai de Clara se virou para Eduardo. E a sua conexão vai muito além do que estávamos preparados para enfrentar. Clara sentiu seu coração parar por um momento. O que esse homem dizia? A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o coração de todos acelerados. De que conexão você está falando? Existem segredos que não podem ser ignorados. Algo que une vocês dois, de uma forma que não pausarei para explicar aqui. Ele fez uma pausa, o olhar intenso. Mas você precisa estar preparada. Você e Eduardo estão ligados por um destino que pode trazer tanto amor quanto destruição. Nesse momento, Clara soube que seu mundo estava prestes a desmoronar de uma maneira que nunca imaginou. A verdade que até então pensava que conhecia estava se revelando cada vez mais complicada. E a única certeza era que este dia, que deveria ser o mais feliz da sua vida, se transformava em um pesadelo repleto de traições, segredos e o futuro incerto. Seus olhos se encontraram com o de Eduardo, e uma pergunta pairou no ar. O que esses segredos realmente significavam? E em meio a esse turbilhão, a única coisa que Clara podia fazer era sentir a sombra de um destino sombrio se aproximando. Clara sentiu seu coração parar por um momento. A revelação de sua mãe pesava como uma âncora, mas a presença do pai, agora, tornava tudo ainda mais confuso. Quem você pensa que é para aparecer aqui? Eduardo gritou, sua voz tingida de raiva e pânico. Ele se virou para Clara, olhos ardendo. Você sabia disso? Você sabia e não me contou? Eduardo, nós sabia! Ninguém sabia! As palavras escaparam da boca de Clara, mas o desespero em sua voz não parecia suficiente. O olhar dele estava ferido, a confiança arruinada. O que estava acontecendo? O murmúrio da multidão se intensificou, pessoas se entreolhando, como se buscassem respostas que só Clara conhecia. Nesse momento, sua mãe começou a chorar. Era por vocês dois. Eu fiz tudo isso para proteger. A sala ficou carregada de tensão. Clara olhou ao redor e viu os rostos de amigos e familiares transformados em expressões de horror. Protegê-los de quê? Ela gritou, sem acreditar no que estava acontecendo, do legado das mentiras.
E do que pode acontecer se isso se tornar público? As alianças entre nossas famílias não foram construídas apenas por amor. O pai de Clara parecia cada vez mais angustiado. E então um grito cortou a sala, fazendo todos se virarem para a porta. Uma mulher entrou com um olhar de desprezo que parecia cortar através do ar. Quando Clara a reconheceu, sua respiração parou. Era a mãe de Eduardo, com um olhar fixo em Clara e um sorriso frio nos lábios. Ela começou a andar em direção ao altar. Então o grande segredo está vindo à tona, ela disse, com uma voz firme e provocativa. Pensou mesmo que poderia esconder isso de mim, Clara? Mãe, o que você está fazendo aqui? Eduardo questionou, com o rosto em chamas de indignação. A tensão na sala aumentou, como se o tempo estivesse congelado. Eu não poderia deixar que isso acontecesse sem me envolver, ela continuou, ignorando o filho. A verdade é mais complexa do que você imagina, porque o amor entre vocês foi feito para provocar uma guerra. Ela olhou para o pai de Clara, desafiadora. E eu sei exatamente o que você esconde. Clara sentiu seus joelhos fraquejarem. Uma tempestade estava se formando e ela estava no olho do furacão. O que você sabe? Fale logo! O desespero deu asas a um grito involuntário. Eu sei que seu pai foi o responsável pela queda do meu marido. Ele não morreu por acidente, Clara. Ele foi assassinado! A declaração ressoou como um tiro na sala. O impacto deixou todos em choque. Eduardo gaguejou. O quê? Por que você nunca disse isso antes? Porque queria proteger você. Eu não queria que você se envolvesse em nossa rivalidade. A mãe dele respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Mas agora que está tudo se revelando, parece que a história pode se repetir. Prepare-se. Prepare-se para lutar por quem você ama ou perderá tudo. O murmúrio aumentou, vozes embargadas ecoando por todo o salão. Clara olhou para Eduardo. O desespero pintado em cada traço do rosto dele. Nós estamos em lados opostos, não é? Nossos amores podem nos separar ainda mais. Não, nós temos que lutar. Não podemos deixar que a história se repita. Ele a segurou pela mão, mas o peso da verdade os fazia tremer. O olhar de Clara se fixou na mãe e na mulher que só agora entendia como rival. Antes que pudesse responder, um estrondo repentino fez a sala tremer. A porta do salão foi arrombada. A figura de um homem colossal apareceu, com um olhar feroz e ameaçador. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, sua voz reverberando pelas paredes. O pânico se espalhou. Quem é você? Beatriz gritou, mas a expressão do homem não mudou. Era como se ele estivesse ali para cobrar uma dívida antiga. Clara percebeu que o mundo estava se desfazendo em um caos que nunca poderia imaginar. O homem avançou. O silêncio criou o espaço denso e a sala parecia prestes a explodir com todas as revelações. O que mais poderia acontecer? O que mais estavam escondendo? Clara se perguntou se conseguiria enfrentar tudo isso ou se já era tarde demais para salvar o que restava de seu amor. Clara sentiu seu coração parar por um momento. A presença daquele homem colossal que acabara de entrar parecia carregar uma tempestade. Ele era imponente, com um olhar que cortava o ar como uma faca. Mas antes que qualquer um pudesse protestar, ele olhou diretamente para Clara e Eduardo, os olhos chispeando de indignação. Vocês realmente acham que essa história toda vai acabar bem? Sua voz retumbou pela sala, fazendo todos virarem a cabeça assombrados. A tensão aumentava e o murmúrio entre os convidados crescia em volume. Mas o homem não parecia se importar. Ele avançou, ignorando a multidão.
e parou bem na frente de Clara. Quem é você? Beatriz gritou, encolhendo-se instintivamente. O desconhecido ignorou a pergunta, apertando o olhar em direção a Clara como se tentasse decifrá-la. Clara, você tem que saber a verdade! Ele apontou o dedo em direção a ela, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. Você está em grave perigo. Sua mãe, sua família, todos estão no meio de uma guerra que vocês não compreendem. Clara ficou paralisada. A ideia de que sua vida estava em risco soava absurda, mas, ao mesmo tempo, aterrorizante. O que você quer dizer? Sua voz mal saiu. Eduardo estava ao seu lado, seu braço tenso, parecendo tão perdido quanto ela. Há coisas que aconteceram no passado que vão muito além do que você sabe. As rivalidades entre nossas famílias não são apenas disputas de vaidade, Clara. Foram construídas em assassinatos, traição e segredos que você ainda não conhece. O homem hesitou, respirando fundo, como se estivesse prestes a soltar a bomba. Eu sou o irmão de Eduardo. Ele finalmente gritou, como se tivesse disparado um tiro. O impacto da revelação fez com que os convidados engasgassem. Clara sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Eduardo olhou para Clara, os olhos arregalados, sem entender. Como assim? Você está mentindo! Eduardo gritou. Mas o homem apenas sacudiu a cabeça, o olhar firme. Eu sou o filho do homem que sua mãe assassinou, Eduardo. O homem que vocês pensam que está morto. O verdadeiro poder por trás da rivalidade das famílias. Foi tudo arquitetado por sua mãe. E por enquanto, você só está encobrindo a verdade. As palavras caíram pesadas e Clara sentiu o coração acelerar. Todos na sala estavam em choque. As expressões ao redor mudaram de curiosidade para horror. Clara estava tentando processar, mas a verdade batia em sua consciência como ondas. O que essa revelação significava? No meio de toda essa confusão, Clara olhou para Eduardo. Ele estava paralisado, a realidade atingindo-o como um carro desgovernado. Mãe! Eduardo gritou, chamando a mulher que estava silenciosa, observando tudo agora com um olhar de desespero. Por que você nunca me contou isso? A mãe de Eduardo, que até então estava a um passo para tomar a frente, se retraía cada vez mais, como se a verdade tivesse se tornado um peso insuportável. Por que eu precisava te proteger? A guerra já estava perdendo vidas. Sua mãe respondeu, o tom de choque misturado com raiva. Essa guerra está prestes a se intensificar, e vocês vão ter que escolher um lado. O homem colossal declarou, sua voz cheia de fervor. Não se enganem, este amor que vocês construíram pode acabar em tragédia. O murmúrio da multidão se intensificou. Aplausos e vaias se misturavam, como se a sala tivesse prestes a eclodir em um caos. Clara mal podia acreditar. Ela olhou novamente para Eduardo, a conversa entre eles agora invisível, e se perguntava, se tudo aquilo era verdade, qual seria o caminho a seguir agora? Com o coração na garganta, Clara fechou os olhos por um instante, rezando para que isso tudo não fosse um pesadelo. Mas antes que pudesse raciocinar mais, um grito cortante ecoou daí. Era Beatriz, olhando para todos com os olhos arregalados. Temos que sair agora! Eles estão vindo! O pânico se espalhou e Clara percebeu que novos perigos estavam se aproximando. Toda a verdade, todos os segredos estavam prestes a desmoronar. O que mais estava por vir? A única certeza eram as perguntas que pairavam pesadas e a sombra de um futuro incerto. Clara sentiu seu coração disparar. A tensão na sala era palpável. Beatriz, com um olhar de pânico, gritou novamente.
Temos que sair agora! Eles estão vindo! As palavras dela ecoavam como um alerta, e a multidão começou a se agitar, rostos em choque se volvendo para a entrada. O homem colossal olhou em volta, seu rosto uma máscara de determinação. Quem está vindo? O que você sabe? Sua voz grave cortou o murmúrio crescente da sala. Mas Beatriz não parou para responder. Com um gesto apressado, agarrou o braço de Clara, puxando-a para longe. Não, Clara, isso não é seguro. Precisamos ir agora. O olhar dela estava cheio de pânico genuíno. Eduardo a seguiu, a expressão de confusão misturada com determinação. Espere! O que está acontecendo? Quem vem? Mas Beatriz apenas balançou a cabeça, ainda puxando Clara em direção à saída. E então, o que parecia ser um caos controlado virou um verdadeiro tumulto. A porta do salão foi empurrada com tanta força que bateu contra a parede, revelando uma figura sombria envolta em um casaco escuro. O rosto oculto sob a sombra era parcialmente iluminado pelas luzes da festa. Eu vim buscar o que é meu. A voz rasgada do intruso cortou o ar. E todos ficaram em silêncio, a tensão quase cortando. Clara gelou. Um frio percorreu sua espinha. O homem exibia uma ferocidade que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Quem é você? Eduardo exigiu, abraçando Clara mais perto. O que quer aqui? Não perca tempo com perguntas inúteis. O que importa é que segredos antigos estão ameaçando a vida de todos. O homem avançou, e Clara queria gritar, mas sua voz se foi. Fuja, Clara! Beatriz gritou, mas não havia para onde ir. O ambiente estava cheio de pessoas, mas cada uma delas parecia estar tão paralisada com o que estava acontecendo que ninguém sabia como reagir. Um som estrondoso varreu a sala. Uma explosão! O teto começou a ceder, deixando todo mundo em pânico. Clara e Eduardo se entreolharam. A festa dos sonhos agora era um pesadelo em cena. O homem que entrara gritando ficou em pé, observando o caos se desenrolar, enquanto uma sombra de satisfação dançava em seu rosto. O que você fez? Clara gritou. Você está colocando todos em perigo. Não me culpe. Eu só estou dando a vocês uma chance de enfrentar a verdade. A expressão dele mudava, revelando um sorriso sibilante. Mas antes que mais perguntas ou respostas pudessem fluir, Clara percebeu algo para além do caos. O olhar de Eduardo estava fixo em um ponto atrás de Clara. A mão dele apertava o braço dela. Sua respiração estava acelerada. Clara, não vire. Olha para mim. Clara, sem saber o que o assustava tanto, se virou lentamente. E ao fazê-lo, ficou paralisada novamente. Ali, na entrada, estava sua mãe, mas não a mãe que conhecia. Essa mulher parecia uma versão mais velha, cheia de cicatrizes e um olhar profundamente descobridor. O que a mãe faria ali, em um momento tão crítico? Clara se sentiu como se estivesse em um filme de terror, onde cada revelação deixava o espectador mais angustiado. Mãe, a palavra saiu como um sussurro. O olhar da mulher era transpassado por emoções intensas, arrependimento, desespero, mas principalmente medo. Clara, eu preciso que você saiba disso antes que seja tarde demais. Ela deu um passo à frente, mas o homem de casaco escuro não a deixou. Você não vai estragar as coisas novamente. Não vai. Você viveu na segurança por muito tempo, mas agora as verdades estão vindo à tona. As palavras da mãe de Clara ressoaram, e naquele momento tudo se desfez. A sala parecia girar. O que seria essa verdade que todos temiam? Que segredos ela esconderia?
o que realmente estava acontecendo entre as famílias e o que mais Clara não sabia. O intruso sorriu, uma mistura cruel de triunfo e diversão em seu olhar. Este é apenas o começo, Clara. Este é o dia em que você descobre que até mesmo aqueles que você ama podem ser os maiores mentirosos. E com isso, o chão sob seus pés parecia desmoronar. E Clara sabia que o futuro não seria nada do que esperava. A única certeza era que, em meio a tudo isso, todos estavam prestes a descobrir que a batalha era apenas o prelúdio de uma guerra muito maior. Clara sentiu seu coração disparar. A tensão na sala era palpável. Beatriz, com um olhar de pânico, gritou novamente: "Temos que sair agora! Eles estão vindo!" As palavras dela ecoavam como um alerta e a multidão começou a se agitar, rostos em choque se voltando para a entrada. O homem colossal olhou em volta. Seu rosto, uma máscara de determinação. "Quem está vindo? O que você sabe?" Sua voz grave cortou o murmúrio crescente da sala. Mas Beatriz não parou para responder. Com um gesto apressado, agarrou o braço de Clara, puxando-a para longe. "Não, Clara, isso não é seguro. Precisamos ir agora." O olhar dela estava cheio de pânico genuíno. Eduardo a seguiu, a expressão de confusão misturada com determinação. "Espere! O que está acontecendo? Quem vem?" Mas Beatriz apenas balançou a cabeça, ainda puxando Clara em direção à saída. E então, o que parecia ser um caos controlado virou um verdadeiro tumulto. A porta do salão foi empurrada com tanta força que bateu contra a parede, revelando uma figura sombria, envolta em um casaco escuro. O rosto oculto sob a sombra era parcialmente iluminado pelas luzes da festa. "Eu vim buscar o que é meu!" A voz rasgada do intruso cortou o ar e todos ficaram em silêncio, a tensão quase cortando. Clara gelou. Um frio percorreu sua espinha. O homem exibia uma ferocidade que não deixava dúvidas sobre suas intenções. "Quem é você?" Eduardo exigiu, abraçando Clara mais perto. "O que quer aqui?" "Não perca tempo com perguntas inúteis. O que importa é que segredos antigos estão ameaçando a vida de todos." O homem avançou e Clara queria gritar, mas sua voz se foi. "Fuja, Clara!" Beatriz gritou. Mas não havia para onde ir. O ambiente estava cheio de pessoas, mas cada uma delas parecia estar tão paralisada com o que estava acontecendo que ninguém sabia como reagir. Um som estrondoso varreu a sala. Uma explosão! O teto começou a ceder, deixando todo mundo em pânico. Clara e Eduardo se entreolharam. A festa dos sonhos agora era um pesadelo em cena. O homem que entrara gritando ficou em pé, observando o caos se desenrolar, enquanto uma sombra de satisfação dançava em seu rosto. "O que você fez?" Clara gritou. "Você está colocando todos em perigo." "Não me culpe. Eu só estou dando a vocês uma chance de enfrentar a verdade." A expressão dele mudava, revelando um sorriso sibilante. Mas antes que mais perguntas ou respostas pudessem fluir, Clara percebeu algo para além do caos. O olhar de Eduardo estava fixo em um ponto atrás de Clara. A mão dele apertava o braço dela. Sua respiração estava acelerada. "Clara, não vire! Olha para mim!" Clara, sem saber o que o assustava tanto, se virou lentamente e, ao fazê-lo, ficou paralisada novamente. Ali, na entrada, estava sua mãe, mas não a mãe que conhecia. Essa mulher parecia uma versão mais velha, cheia de cicatrizes e um olhar profundamente descobridor. O que a mãe faria ali, em um momento tão crítico? Clara se sentiu como se estivesse em um filme de terror, onde cada revelação deixava o espectador mais angustiado. "Mãe?" A palavra saiu como um sussurro. O olhar da mulher
era transpassado por emoções intensas, arrependimento, desespero, mas principalmente medo. Clara, preciso que você saiba disso antes que seja tarde demais. Ela deu um passo à frente, mas o homem de casaco escuro não a deixou. Você não vai estragar as coisas novamente. Não vai? Você viveu na segurança por muito tempo, mas agora as verdades estão vindo à tona. As palavras da mãe de Clara ressoaram e naquele momento tudo se desfez. A sala parecia girar. O que seria essa verdade que todos temiam? Que segredos ela esconderia? O que realmente estava acontecendo entre as famílias? E o que mais Clara não sabia? O intruso sorriu, uma mistura cruel de triunfo e diversão em seu olhar. Este é apenas o começo, Clara! Este é o dia em que você descobre que até mesmo aqueles que você ama podem ser os maiores mentirosos. E com isso, o chão sob seus pés parecia desmoronar. E Clara sabia que o futuro não seria nada do que esperava. A única certeza era que, em meio a tudo isso, todos estavam prestes a descobrir que a batalha era apenas o prelúdio de uma guerra muito maior. Então, como um raio em céu claro, ela ouviu um grito, uma voz familiar e desesperada. Parem! Era a irmã dela, Beatriz, com um olhar desesperado, mas o que vinha a seguir a fez congelar. Não deixem que isso aconteça. Eu sei a verdade. Eu sei porque tudo isso começou. As palavras dela reverberaram na sala como um trovão. Clara sentiu seu coração falhar. O que Beatriz sabia? Um silêncio profundo tomou conta e todos os olhares se concentraram nela. Mãe, você tem que contar a verdade. Eles têm que saber. Beatriz quase implorava. E então, em meio ao terror e à confusão, a mãe de Clara sussurrou. Foi tudo um plano para proteger vocês. Um plano que foi feito para evitar uma catástrofe ainda maior. As palavras pareciam flutuar, pesadas no ar. Clara olhou em volta, lembra-se das promessas de amor e de famílias unidas. Um plano? Para que o quê? Para nos separar? Para destruir? A frustração e o medo engoliam suas palavras. Mas, em um momento de clareza, Clara percebeu a verdade chocante que moldurava o que seu mundo se tornara. O homem, em pé na porta, não era um inimigo. Ele era um veneno adormecido que uma vez fora indiscutivelmente parte de sua família. Vocês não têm ideia do que está por vir. O intruso disse, ao que um novo som irrompeu da porta. Sirenes, a polícia, a saída, uma vez aberta para a liberdade, agora se tornava a barreira. E assim, qualquer visão de esperança desapareceu. A verdade estava prestes a ser revelada, e com ela vidas seriam destruídas. Clara sabia que a batalha estava apenas começando, e o que restava de seus laços familiares poderia muito bem se transformar em um campo de ruíns. Clara sentiu seu coração disparar. A tensão na sala era palpável. Beatriz, com um olhar de pânico, gritou novamente. Temos que sair agora! Eles estão vindo! As palavras dela ecoaram como um alerta e a multidão começou a se agitar. Rostos em choque, se voltando para a entrada. O homem colossal olhou em volta, seu rosto uma máscara de determinação. Quem está vindo? O que você sabe? Sua voz grave cortou o murmúrio crescente da sala, mas Beatriz não parou para responder. Com um gesto apressado, agarrou o braço de Clara, puxando-a para longe. Não, Clara, isso não é seguro! Precisamos ir agora! O olhar dela estava cheio de pânico genuíno. Eduardo a seguiu, a expressão de confusão misturada com determinação. Espere! O que está acontecendo? Quem vem?
Mas Beatriz apenas balançou a cabeça, ainda puxando Clara em direção à saída. E então, o que parecia ser um caos controlado virou um verdadeiro tumulto. A porta do salão foi empurrada com tanta força que bateu contra a parede, revelando uma figura sombria, envolta em um casaco escuro. O rosto oculto sob a sombra era parcialmente iluminado pelas luzes da festa. Eu vim buscar o que é meu. A voz rasgada do intruso cortou o ar e todos ficaram em silêncio. A tensão quase cortando. Clara gelou. Um frio percorreu sua espinha. O homem exibia uma ferocidade que não deixava dúvida sobre suas intenções. Quem é você? Eduardo exigiu, abraçando Clara mais perto. O que quer aqui? Não perca tempo com perguntas inúteis. O que importa é que segredos antigos estão ameaçando a vida de todos. O homem avançou e Clara queria gritar, mas sua voz se foi. Fuja, Clara! Beatriz gritou, mas não havia para onde ir. O ambiente estava cheio de pessoas, mas cada uma delas parecia estar tão paralisada com o que estava acontecendo que ninguém sabia como reagir. Um som estrondoso varreu a sala. Uma explosão! O teto começou a ceder, deixando todo mundo em pânico. Clara e Eduardo se entreolharam. A festa dos sonhos agora era um pesadelo em cena. O homem que entrara gritando ficou em pé, observando o caos se desenrolar, enquanto uma sombra de satisfação dançava em seu rosto. O que você fez? Clara gritou. Você está colocando todos em perigo. Não me culpe. Eu só estou dando a vocês uma chance de enfrentar a verdade. A expressão dele mudava, revelando um sorriso sibilante. Mas antes que mais perguntas ou respostas pudessem fluir, Clara percebeu algo para além do caos. O olhar de Eduardo estava fixo em um ponto atrás de Clara. A mão dele apertava o braço dela. Sua respiração estava acelerada. Clara, não vire. Olha para mim. Clara, sem saber o que o assustava tanto, se virou lentamente e, ao fazê-lo, ficou paralisada novamente. Ali, na entrada, estava sua mãe. Mas não a mãe que conhecia. Essa mulher parecia uma... O que a mãe faria ali, em um momento tão crítico? Clara se sentiu como se estivesse em um filme de terror, onde cada revelação deixava o espectador mais angustiado. Mãe? A palavra saiu como um sussurro. O olhar da mulher era transpassado por emoções intensas, arrependimento, desespero, mas principalmente medo. Clara, eu preciso que você saiba disso, antes que seja tarde demais. Ela deu um passo à frente, mas o homem de casaco escuro não a deixou. Você não vai estragar as coisas novamente, não vai? Você viveu na segurança por muito tempo, mas agora as verdades estão vindo à tona. As palavras da mãe de Clara ressoaram, e naquele momento tudo se desfez. A sala parecia girar. O que seria essa verdade que todos temiam? Que segredos ela esconderia? O que realmente estava acontecendo entre as famílias? E o que mais Clara não sabia? O intruso sorriu, uma mistura cruel de triunfo e diversão em seu olhar. Este é apenas o começo, Clara. Este é o dia em que você descobre que até mesmo aqueles que você ama podem ser os maiores mentirosos. A tensão crescia, mas então algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz branca iluminou o salão. Uma pequena bola de energia despencou do teto e caiu em meio ao tumulto. Clara olhou para aquilo, paralisada. Era uma esfera brilhante, e antes que alguém pudesse reagir, ela explodiu em várias cores, saturando o ar com um barulho ensurdecedor. Clara! Gritou Beatriz, a voz dela se perdendo no caos. Os convidados começaram a gritar e correr, o pânico se espalhando.
Mas a esfera não causou apenas desespero. Quando a luz se dissipou, Clara viu um rosto conhecido se materializar em meio à fumaça. Era o padrasto dela. Ele não estava morto! Vocês têm que ouvir! Ele gritou, mas logo foi interrompido por Eduardo, que olhava para o homem estranho à sua frente. Como você conhece ela? A pergunta cortou o ar feito uma faca. Eu sou responsável por tudo isso. O que aconteceu com sua família, Clara, é mais complexo do que qualquer um de vocês imagina. Ele se virou para o intruso, que parecia se divertir com o desastre. E você? Você não vai sair impune. Nesse momento, o salão inteiro parecia um campo de guerra. A luz voltou a piscar. Os rostos eram máscaras de confusão. As relações que antes pareciam claras, agora estavam turvas, como se um véu tivesse sido arrancado. Você tem que acreditar em mim. O que eu vou dizer vai mudar tudo. O padrasto de Clara se adiantou, ignorando o grito de pânico da multidão. Eduardo, sua mãe e a minha esconderam algo muito maior do que imaginávamos. A verdadeira disputa entre nossas famílias envolve algo muito mais letal. E se vocês não se unirem agora, todos estão condenados. Clara olhou em volta, os rostos se distorcendo em horror. O que seu padrasto queria dizer? O que estava guardado nessa história que só agora estava sendo revelado? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar novamente. Com uma nova verdade no horizonte, seriam capazes de sobreviver a isso? Clara sentiu o peso das palavras do padrasto a envolver como uma tempestade. O que você quer dizer com isso? Ela estava desesperada por respostas, enquanto todos ao redor a observavam com rostos tensos. O intruso, com seu olhar ameaçador, não parecia satisfeito com a confusão que armara. Os segredos que vocês acham que conhecem não são nada. O que realmente está acontecendo entre nossas famílias vai muito além de qualquer coisa que possam imaginar. O homem colossal se aproximou e Clara podia sentir a adrenalina ao redor. Ouvia os sussurros preocupados dos convidados, as vozes se misturando em um eco ensurdecedor. Fuja, Clara! Beatriz gritou mais uma vez, mas Clara estava paralisada. A sala se tornara um campo de batalha emocional. A revelação estava prestes a desmoronar tudo o que pensava ser verdade. Vocês precisam se unir! O padrasto de Clara insistiu, a voz carregada de desespero. As rivalidades que começaram há anos só podem ser resolvidas se vocês compartilharem a verdade, enfrentando o que está por vir. Clara olhou para Eduardo. Ele estava tão confuso, tão perdido quanto ela. Podia sentir a angústia entre eles. Eu não sei se consigo aceitar isso. Nossas famílias foram divididas por tanto tempo. As lágrimas brotaram em seus olhos, inundando seu coração com um medo paralisante. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, uma nova explosão de luz fez o teto tremer. Clara olhou para cima e a sala começou a cair em cima deles, como se o destino estivesse em sua altura. Para a saída! Gritou Eduardo, puxando Clara pela mão. Eles correram e o som do pânico ecoou atrás deles. Mais uma vez, Clara se sentiu perdida em meio ao caos. O que seria do amor que sentia por Eduardo, agora que as verdades estavam sendo expostas? O futuro parecia turvo, envolto em mistério. Mas uma coisa era certa, não podiam deixar que o passado os consumisse. Juntos, tinham que enfrentar o que vinha pela frente. Chegaram à saída, as pessoas se aglomerando ao redor. Mas Clara teve um momento de clareza. Eduardo, precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos permitir que nossos laços sejam destruídos sem lutar. Ela olhou fixamente para os olhos dele e algo mudou.
Era como se o medo se transformasse em determinação. Sim, ele respondeu, a força em sua voz ressurgindo. Juntos nós conseguimos. E assim, Clara, Eduardo e Beatriz se uniram, enfrentando não só o caos ali, mas as verdades que estavam escondidas nas sombras. Os questionamentos continuavam, a dor e a incerteza estavam presentes. Mas agora havia esperança. A história ainda não estava totalmente escrita, mas eles estavam prontos para escrever os próximos capítulos juntos. A multidão começou a dispersar, e Clara sentiu uma nova luz dentro dela. Uma nova jornada estava prestes a começar. No entanto, ela também sabia que a batalha ainda não tinha terminado. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para apoiar nosso trabalho e alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.